Olá, seja você bem-vindo, professor, professora, a mais uma videoaula aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje, sou eu que vou dar essa aula para vocês. Lembra-se que a gente vai mudar um pouco a liturgia da nossa aula. Hoje, diferente da aula passada, que eu estava ensinando vocês a dar aula para os seus alunos, mentalizando os alunos, agora a minha preocupação não é com os alunos, é com você. Então, tudo que eu falar aqui para você hoje, eu quero que você guarde, você professor, você que está buscando conhecimento, tudo bem? Eu volto a lembrar vocês que de um campeonato inteiro vocês não são os jogadores, vocês são os treinadores. O treinador às vezes é o que menos importa, mas é o que dá valor e sentido para o jogo, é o que ensina e instrui, é um alicerce deles. Tudo bem? Vamos lá, hoje a nossa aula vai ser não tão extensa, mas eu preciso que você anote essas coisas, eu preciso que você guarde essas coisas, eu preciso que você viva essas coisas. O que eu vou dizer para vocês hoje, eu não aprendi da noite pro dia, já venho estudando isso há muito tempo. Então talvez você não entenda com tanta facilidade, mas eu vou tentar ao máximo sintetizar tudo isso aqui para você compreender essa lição. Porque se você compreender, você vai passar do seu jeito para os seus alunos. Se existe uma coisa que eu quero que vocês me copiem, não é o jeito com que eu falo, a forma com que eu dou a aula, porque isso aqui é tudo meu, né? Então nós temos algo que é único e algo que Deus faz para você também, tudo bem? Então vamos lá. Eu gosto muito de usar quadro. Quadro para mim é vida, né? Então eu não tenho um quadro aqui hoje porque eu não consegui trazer para vocês nessa aula, mas não tem problema nenhum, a gente faz com o que tem. Se você tem quadro no seu ministério, se você tem quadro onde você dá aula, se você tem o data show, tanto faz. O que você puder, eu preciso muito que você use isso, tá? Porque você vai precisar desenhar isso para os seus alunos. E se você não quiser usar isso com seus alunos, não tem problema nenhum. Desenha no seu coração que você vai guardar. Amém. O meu quadro hoje vai ser essa folhinha, tá? Eu vou escrever tudo aqui. Eu vou estar tentando o máximo passar isso para vocês, não vai estar tão pertinho, mas eu acho que vai dar para ver os desenhos aqui mais ou menos, tá bom? Pena mesmo que não tem um quadro aqui, mas olha só, a gente faz com o que tem. O importante é fazer, o importante é que você aprenda. O tema hoje aqui é a igreja, a expressão do reino de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, é aquela parte que buga o cérebro das pessoas, né? Porque a pessoa até hoje tem muita gente que não sabe o que é o reino de Deus, como funciona, como não funciona. Tudo bem? Então, nós vamos ter que, assim, dar várias voltinhas, tá? Pra gente entender algumas coisas, não só sobre a igreja, mas sobre principalmente o reino de Deus. Então eu vou ensinar para você extrair coisas do texto. Hoje nós vamos aprender a extrair as coisas do texto e montar um mapa mental. É o que eu vou fazer com você, professor, hoje. Tudo bem? Então você precisa entender as coisas que estão por trás da lição. A lição é tipo uma síntese de tudo que junta ali e deu uma lição. Mas são coisas profundas. Se você pegar coisas bem poucas, dá tipo outras lições, entende? Mas vamos lá, os objetivos é o que a gente vai cumprir hoje, né? Então o objetivo é descrever o que significa o reino de Deus, discutir, a gente vai tentar discutir aqui, eu e você, muito prazer, eu sou Jennifer, sobre o papel da igreja como agente do reino de Deus, e nós vamos refletir sobre as virtudes do reino de Deus. Tá, olha só, legal. Então, nós vamos começar primeiro sobre o que é o reino de Deus, tá? Sobre o papel da igreja como reino de Deus, nós vamos falar depois. E nós vamos refletir sobre as virtudes. Adiantando para você que as virtudes do reino de Deus se chamam naquilo que nós chamamos como o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças que se encontram no começo, são as virtudes da igreja, né? São os direcionamentos dela também. Tudo bem? Ali logo Lucas vai estar assim, ó. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A gente volta nesse texto ali, chave, base, texto áureo, para os mais antigos, depois, tá? Porque ele tem muita relevância no nosso ensino. Mas vamos tentar não fazer uma maçaroca de ensino aqui,
que daí eu não vou imergir vocês no ensino, eu vou afogar vocês, tudo bem? Olha só, como que a gente extrai coisas dos textos para montar um mapa mental, né? Então, olha só, dos objetivos, a gente já teve a primeira coisa que é importante, que é uma base a gente aprender, é sobre o reino de Deus, tudo bem? Eu vou fazer um desenho aqui e aí eu já mostro para vocês. Então, nós temos do começo ao fim algo que nós chamamos de reino de Deus. O reino de Deus se encontra no Antigo Testamento, se encontra só no Novo, se encontra só quando, né? Nós temos o reino de Deus e nós temos uma separação bem importante, que é bem no meio, que nós temos quando Cristo vem, né? E aí nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Nesse plano todo, nós temos aquilo que a partir do... Eu vou comentar para vocês, porque é o que nossa aula fala aqui, tá? Mas eu indico para vocês uns livros no finais que vocês podem ver, mas a gente vai falar só do Novo Testamento aqui, da parte do sacrifício de Cristo até, né, o final aqui das coisas. Então a gente vive uma dispensação da graça aqui, né? Isso aqui é título de conhecimento geral, mas você pode tudo isso agregar na sua mente em casa, tá? A gente vive uma dispensação da graça, é importante a gente saber que isso é uma dispensação, por quê? Porque esse aqui é o desenho, então, que eu fiz para vocês ali, tá? Tenho em mente se você pode botar no quadro na sua aula, né? O que é o reino de Deus? O interessante é que vocês perguntem isso para os seus alunos, tá? Ou você pode simplesmente começar uma aula muito maçaroca, muito maçante, você pode perguntar para os seus alunos conforme eles vão sentindo dúvida. Não precisa ser a todo instante nem no começo da aula. Essa aqui é uma aula bem importante, principalmente para você que está me assistindo. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, resumindo em uma palavra só, significa domínio. Já escreve o domínio aí no canto. Domínio. Em uma palavra, o reino de Deus significa domínio. Domínio de quê? Domínio do coração das pessoas, do coração dos crentes, né? Em restauração. Então, o coração das pessoas estava no estado de dormência. A partir do momento que você aceita Cristo, você automaticamente está aceitando esse domínio de Deus. Então, o reino de Deus significa domínio do coração dos pecadores. Tudo bem? Outra coisa. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que... Vamos tentar não maçarocar muito aqui. A primeira coisa que a gente aprende com essa afirmativa de domínio, que é a parte mais fácil de não só você como seus alunos gravarem isso. Gente, o que é reino de Deus? Se alguém perguntar, é domínio. Domínio do quê? Do coração dos pecadores. Se é do coração dos pecadores agora, nesse tempo, que é a dispensação que a gente vive, desde da morte e ressurreição de Cristo até que ele venha buscar a sua igreja, então significa que o reino de Deus agora, nessa presente era, nesse presente século, lembra que o século jaz do maligno? O século, ou a era, ou as coisas, este mundo jaz do maligno. Se é o domínio do coração e não do mundo, isso significa o quê? Que o reino de Deus hoje, ele é de caráter espiritual. Então a primeira coisa que você descobriu é que do coração dos pecadores, bota aí, coração dos pecadores, ele está falando de caráter espiritual. Tudo bem? Então a primeira coisa que você deve guardar, que você deve ensinar os seus alunos, é esses esquemas. O que é reino de Deus? Domínio. O que é o domínio? Domínio de quê? Do coração dos pecadores. Ok. Se é o coração, sendo que você tem que fazer não só você pensar, como seus alunos pensar. Mas, gente, o mundo não é jaz do maligno? Então, onde é que se encontra o reino de Deus? É no coração. Isso, é no coração, mas é o quê? Caráter espiritual. Tudo bem? Então, aqui a gente aprendeu uma coisa bem importante sobre o reino de Deus. Não vamos declinar muita ideia, porque a gente não tem muito tempo e você precisa guardar coisas que são de relevância para os seus alunos. Lembrando que você tem que fazer eles discernir e jogando sementes que dê frutos depois.
entendeu? Então, esse tipo de esquema para pessoas dessa idade faz com que eles lembrem, guardem, vivem e passam adiante com mais facilidade, ok? Pra frente. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é importante, que é uma parte mais histórica, né? Quando Cristo vem, e ele diz, é chegado o reino de Deus, as pessoas, principalmente até os seus discípulos, achavam que era um reino literal, um reino, um rei, com seus súditos e papapá. Então, as pessoas esperavam que Cristo viesse naquela época, naquela região onde ele se encontrava, era dominado pelo Império Romano. Então, as pessoas daquela época achavam que Cristo viria para libertar eles da escravidão, da opressão do Império Romano, né? Então, até mesmo os seus discípulos, alguns, né, achavam que, né, tipo, não, vamos ficar aqui porque Judas também achou que ia ser o tesoureiro, não foi, né? Pedro e João também acharam que, né, era uma coisa assim, né, tipo, não, me dá a faca e o queijo, que um vai ser o ministério, né, um vai ser o ministério da fazenda e o outro da saúde, entende? Então, tipo, todo mundo achou que ia ser um reino literal, mas Deus veio aqui para não libertar eles da opressão romana. Deus veio, né, Cristo veio para libertar todos nós, não só aquele rebanho, mas todos nós, de uma opressão de morte, né? Um sacrifício que ele fez foi para libertar a gente da morte. Então, por isso ele domina o nosso coração. Outra coisa, o reino de Deus, sobre o domínio de Deus, né? Sobre a gente vai entrar nessa questão do pecado também. Ele tem a ver com domínio, mas ele é um domínio de arrumar também a sua vida, né? De orientar a sua vida, né? Deus dá uma tapeada, uma turbinada na sua vida, mas é uma questão moral, né? A questão do pecado, ela, claro, é uma questão espiritual também, mas é uma questão de moralidade, entende? Porque o pecado, ele não condiz com a santidade de Deus. Então, nós temos aí uma questão moral muito grande. Se você quiser explicar o que é moralidade para os seus alunos, amém. Se não vai ficar uma maçaroca na mente deles, você pesquisa aí o que é moralidade, o que é moral, o que é ética, ok? E você vai ver por que a questão do domínio do reino de Deus nos corações é tão importante para arrumar essa questão moral do homem. Tudo bem? Agora, extraindo coisas aqui que a gente vai agregar tudo ao nosso mapa mental. Esses textos de segunda a sábado, o que a gente aprende aqui? O reino de Deus é de poder. Poder, ok. Justiça, paz e alegria, em Romanos. Mateus, ou quarta-feira, né? O reino de Deus em primeiro lugar. É aquela questão do reino de Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas, né? Tirados das trevas para o reino de luz. Essa parte eu gostaria que vocês anotassem. Então, Deus se tira de um mundo de trevas, para um mundo de luz. Muita gente não entende isso, gente. Essa questão de você sair da treva e entrar na luz, ela é uma questão de quê? Ela é uma questão que está ligada ao quê? Você saiu, quando você sai de um mundo de trevas ao mundo de luz, não quer dizer que você era um diabo e agora você virou um santo, né? Não significa isso. Porque muita gente fala de mundo das trevas como se você fosse um diabo, né? E não está falando disso, está falando que você saiu de uma mentalidade de ignorância que é a falta de conhecimento, tá? Não é a pessoa que é ignorante e grossa. Então saiu de uma mentalidade, né, cativa, porque a gente vive um cativeiro de conhecimento, é isso que a gente vive. O pecado, ele oprime a gente o quê? A conhecer a Deus. O que nos faz mais próximos de Deus, o que nutre e aumenta o nosso amor, para que a gente faça as escolhas excelentes da vida e viva diariamente com Deus, santificando, é o tanto com que a gente conhece a Deus, o tanto que a gente mantém essas coisas de forma absoluta em comunhão com Ele, tá? Comunhão, que é oração, é um jejum, entendeu? É a dedicação na palavra, isso é comunhão. Então, aqui você saiu, quando você vive no mundo das trevas, significa que você não tem conhecimento, né?
Conhecimento aqui, gente, tem muita gente que pergunta, não é você se tornar um teólogo da vida com prontidão de você responder qualquer coisa. Conhecimento aqui é você discernir. Discernir é o quê? É tudo aquilo que toca a sua mente da palavra de Deus, né? É tudo aquilo que você guarda é o que você se torna, que você se torna, que você pratica, é o que pode ser visto, entende? Então, essa questão aqui da ignorância é que você sai de um mundo de ignorância, né, de conhecimento, e você vai para um mundo de luz, porque a própria palavra de Deus vai dizer assim, e eis que a verdade vos libertará. O que é a verdade? Essa é a questão que eu andei me debatendo hoje em dia, né? A gente conhece a Deus por meio de revelação. Deus se revela para você não só através da palavra, mas sobre todas as coisas através da palavra. Aí ele fala assim, porque a verdade vos libertará, né? E tem pessoas que ficam boiando ainda, amém. Amém, igreja, nem entendeu. A verdade é a Bíblia inteira. Então você precisa discernir e viver tudo. Não só um trecho, não só aquilo que você gostou, não aquilo que você gostou. A Bíblia toda ela é algo que ela não está separado de nada. Você vai compreender que tem coisas que estão em Salmos, que tem coisas que estão em Apocalipse, tem coisas que estão em Êxodo, em Levítico, todas elas têm a mesma linha e dão no mesmo lugar. Então, você vai para o mundo de conhecimento, que é o conhecer. E o conhecer te liberta. Perceba que quando você aceita Cristo e vem para Ele, que Ele domina o seu coração e começa a mudar o seu caráter e a parte moral da sua vida, né? Percebe que ao quanto mais Ele consegue arrumar aí a sua vida, ao quanto mais você conhece e tem intimidade com Ele. Tudo bem? Até aí? Outra coisa, quando você vem para a igreja e Ele domina o seu coração, a primeira coisa que acontece é que Ele te tirou do mundo de morte, de um destino de morte eterna. Então você já não está mais num estado eterno de uma morte destinada eterna, né? De você queimar no mármore. Agora você tem um destino mais legal, mas você tem que continuar escolhendo esse destino diariamente, tudo bem? Por quê? Porque você sabe da verdade. Então você tem que condizer com aquilo que você sabe. Você saber e você não fazer aquilo que você sabe, não só é omissão, é pecado de omissão, você está omitindo isso para outras pessoas, como não condiz mais com a nova criatura que você é. Então, esse conhecer a Deus significa que a primeira coisa que Ele te faz é libertar da morte e você prosseguir, Oséias acho que fala sobre isso, prosseguir em conhecer a Deus é você quebrar um cativeiro de cada vez, porque assim, atualmente tem vários cativeiros, você não é um ser pronto, você tem várias dificuldades, várias coisas na sua vida, então cada coisa que Deus se revela para você, através da palavra que você conhece a Ele, conhece mais do mundo dele, conhece mais das suas realidades, que são as suas realidades também, entendeu? Todas essas coisas são quebras de cativeiro na sua vida. Então, é um cativeiro a menos que você vive, um cativeiro a menos que você vive, um cativeiro a menos que você vive. É por isso que a gente prossegue em conhecer a Deus. Tudo bem? Então, assim, a palavra inteira te liberta, significa que são várias libertações, não só uma só. Entende? Isso é incrível, porque às vezes a gente acha que foi liberto uma vez só e deu. E não. São várias libertações e é para todo mundo. Para todo mundo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente aprende aí, de legal, é do reino das trevas por um reino de luz. Quem verá o reino de Deus e os embaixadores do reino de Deus, ok? Olha só, esse texto de Lucas, né, os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A questão aqui é você dar continuidade àquilo que Deus fez. Então, Deus fez e plantou. Agora, quem dá continuidade e colhe somos nós, a igreja. Tudo bem? Vamos tocar para frente. A aula vai começar, que tem uma orientação legal para você, professor, mas vamos passar para frente porque não é interessante para nós agora. É chegado o reino de Deus. As parábolas, gente, se você gosta muito de compreender essas coisas, cada parábola tem 3 fases de parábolas, né? Então, as primeiras parábolas falam sobre um aspecto do reino de Deus, outras parábolas falam sobre outro aspecto e outra parábola outro aspecto.
Assim, porque, como assim? É um reino chegado? Ou está chegado o reino de Deus? O reino de Deus vai vir ainda? Né? O reino de Deus já está aqui? Então, tem coisas que dão um nó na nossa mente. Por quê? Porque João Batista pregava, era o precursor de Cristo. João Batista pregava, olha, o reino de Deus está próximo, não veio, né? Então, arrependei-vos. Qual a primeira coisa que a gente aprende? É que você entra, escreve aí no seu caderninho, você entra no reino de Deus pelo arrependimento. Grava bem essa palavra aí. Então, por isso que ele falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí Cristo vem, morre. Aí ele passa a dominar o coração dos homens. Percebe que antes, Cristo estava entre eles, né? Então, era outro caráter ali. Como que você continua no reino de Deus? Porque existe o reino de Deus agora no nosso coração por ser um caráter espiritual. Mas ele também é um reino vindouro. Como assim, Jenny? Estamos falando da parte milenial de Deus, né? Onde ele reinará com a gente não só por 1000 anos, mas ele vai continuar reinando. Mas vai existir um aspecto, que isso tem a ver com escatologia, mas é um aspecto que ele vai reinar, então, por 1000 anos aqui de forma literal, presente de corpo, e nós também, onde a parte que não deu certo lá atrás, de nós sermos um reino sacerdotal, né, significa que todo mundo é um reino de sacerdotes. Hoje nós não vivemos isso, um reino de sacerdotes, né? Por quê? Porque às vezes eu não me intitulo como sacerdote, nem você. A gente intitula sacerdote quem está no púlpito. Então a gente não vive o plano de Deus para nós, né? Porque se nós vivêssemos, nós íamos viver um reino de sacerdotes. Nós vivemos um reino com sacerdotes. Qual é a diferença? O reino com é que existem os que são e os que não são. E o que Deus mentalizou para todo mundo é que todo mundo fosse sacerdote. Então, esse aspecto, né, de nós sermos o reino de sacerdotes também vai ser na parte milenial de Deus. Isso significa que você pode estar no presente reino de Deus agora, mas você pode não estar depois. Entende? Então, existe algo que nós devemos cultivar. Se você entrou em algum lugar, você precisa se manter nesse lugar. Então, você vai botar assim, ó. Entrar no reino de Deus é pelo arrependimento. Faz uma seta e bota lá. Qual é o propósito? O reino de Deus vindouro. O reino milenial de Deus. Para você entrar nesse reino de Deus, a igreja vai passar pelo arrebatamento. Então você ainda tem que estar preparado para o arrebatamento. Mas você só é preparado para todas essas coisas e é sustentado se você dá frutos de justiça. Frutos de justiça. Entendeu? Então você vai fazer esses desenhos assim para você mentalizar na sua mente. Entende? Ok. Vamos parar por aqui e a gente vai ilustrando mais conforme vai a aula, ok? É chegado o reino de Deus. Um dos principais ensinos de Jesus durante o seu ministério terreno foi sobre o reino de Deus. O propósito de João Batista, precursor de Cristo, que nós falamos, né? Apareceu no deserto da Judéia pregando sua mensagem de arrependimento e é chegado o reino de Deus. Mas o que significa o reino de Deus? Ok. Sabemos então que para entrar no reino de Deus é arrependimento. O governo de Deus, número 1. O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do governo ou domínio, né? Sobre todas as coisas da criação. Mas, se Deus sempre exerceu a forma absoluta do seu governo sobre o universo, como compreender a expressão é chegado o reino de Deus? E para isso é necessário analisarmos dois aspectos do seu governo. Ok, vamos analisar o primeiro. O governo natural de Deus sobre a criação e o governo moral. Você lembra que eu falei sobre uma questão de moralidade? Ok. Então, a Bíblia expõe claramente a sabedoria plena de Deus sobre tudo e todos. O reino de Deus absoluto, que é um reino vindouro, é quando Deus for tudo em todas as pessoas, em todas as coisas. Por absoluto, sem o pecado no seu corpo. Então, você vai passar por uma transformação gloriosa
onde Deus vai conseguir ser tudo em você. E na verdade isso é o máximo. Vamos continuar. Ok, pelo poder da sua palavra. Então o escritor de Hebreus enfatiza pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela sua palavra, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. A natureza obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. E Ele é o Senhor absoluto da sua criação. E tudo que existe no céu e na terra, em todo o universo, está sob o seu domínio. Sim, está sob o seu domínio, porém sofre ações do pecado. Tanto que em Apocalipse, isso não aparece aqui, mas é título de conhecimento seu, tá? Então, sim, toda a natureza, ela louva a Deus, né, de forma natural, né, tanto quanto ela obedece também. Só que a natureza, ela sofre também pelo pecado. Se você acha que o pecado só atinge você, atinge a natureza, atinge todas as coisas, né? Então, em Apocalipse também fala que a natureza, Apocalipse 4, né, fala que a natureza espera, né, incessantemente, ela grita. Como a nossa alma grita por redenção, a natureza grita para Deus redimir todas as coisas, inclusive a opressão que ela sofre também. E olha que ela, né, louva a Deus de uma forma natural, espontânea, e sofre. Tudo bem? Agora o governo da forma moral. Então o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, portanto, é um ser moral, capacidade intelectual de decisão, apto para obedecer de forma consciente e voluntária. A inteligência da palavra de Deus, o seu Criador, né, que visa o melhor para a sua existência. É dessa forma, mediante a sua palavra de vida e orientação, que Deus governa sobre os seres humanos. Por isso, estabeleceu limites para a conduta deles, alertando-os sobre os danos e determinadas escolhas. Como, por exemplo, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, qual é outra coisa que você deve visar no reino de Deus? Ou da Bíblia mesmo? Desde Gênesis 3,15 até a metade de Apocalipse, que eu não vou lembrar direitinho o verso, né, nem o capítulo, mas assim, toda, olha só, para você ter uma noção. Vem cá, olha aqui comigo. Gênesis 3,15, é isso aqui? A metade de Apocalipse tá aqui. Olha só. Isso aqui tudo da Bíblia, tudo isso aqui é só uma orientação, gente, ensinando como que nós devemos viver da forma certa e da forma errada. Então, qual a importância de você ter conhecimento de Deus, de você sair do mundo das trevas para o mundo de luz, tendo o domínio de Deus no seu coração, Deus mudando o seu caráter e a sua mente, a sua moralidade a não ser mais corruptida pelo pecado? É que praticamente a Bíblia inteira, 99% da Bíblia, elas são orientações de como se deve viver de forma certa e de forma errada. Por quê? O domínio de Deus e o conhecimento de Deus, né? Você saiu de um mundo de ignorância. Agora a sua busca é conhecer cada vez mais e mais e mais a Deus. Isso te dá uma percepção, você percebe o mundo de forma diferente. Você percebendo o mundo de forma diferente, você faz escolhas diferentes. Tudo bem? Essas escolhas são feitas até a vinda de Cristo. Por isso que a Bíblia inteira, gente, a Bíblia inteira, desde Gênesis, ela está apontando para a vinda de Cristo, né? A primeira, onde ele morre na cruz. Depois, todo o resto são mais orientações de como se deve viver de forma ainda mais branda ainda, porque o pessoal do Antigo Testamento, para mim, sofreu mais. Então agora você tem outras possibilidades mais rasas ainda de viver, de fazer as escolhas mais fáceis, de forma mais fácil, mais rápido, né? Hoje o conhecimento você adquire muito rápido, que não falta curso, que não falta instrução para viver, entende? Então, o resto da Bíblia, isso aqui tudo, que é o resto da Bíblia até o final do arrebatamento da igreja, é tudo sobre como você deve viver no reino de Deus, fazendo as escolhas certas e erradas.
Gente, fazendo as escolhas certas e erradas é escolhendo os frutos de justiça. Entende? Então, os frutos de justiça que a gente falou ali, que são as obras dos santos que você entrega lá quando você vai para cima, é o que te mantém. O que te mantém é viver para a glória de Deus. Então, percebe que quanto mais você conhece, mais o seu amor aumenta, que é um combustível que aumenta em você, mais você consegue ver o mundo de forma clara, né? Porque você está sendo libertado, existe luz na sua visão, existe luz na sua mente. Então, quanto mais você faz escolhas excelentes, escolher bem, discernir o que é certo, o que é errado, escolher as coisas ideais, e essas coisas geram frutos, né? Esses frutos não vêm de você, vêm de Cristo. E o que você deve pensar é que esse domínio de Deus foi Deus desde o começo te enxertando na raiz viva que é Ele, para que você dê frutos. Por que os frutos não são seus? Porque um galho quebrado no chão, ele não dá fruto. O galho ele precisa estar junto da árvore, porque a árvore traz vida para o galho. A árvore que traz os nutrientes. Todas as coisas que você faz aqui não vêm de você, não. E essa é uma coisa que você deve guardar no seu coração. Tudo aquilo que você é foi Deus que te deu. O que você tem foi Deus que te deu. As libertações foi Deus que se revelou para você. Entende? Até o seu conhecimento foi Ele que se revelou para você. Jamais a gente consegue entender coisas incríveis da Bíblia se não é o Espírito Santo abrir a nossa mente. Legal? Bola para frente então. Gênesis. Contudo, o Senhor deu-nos liberdade até mesmo para escolher a morte. E essa foi a opção de Adão e Eva ao escolher um fruto. Ok. Tudo era perfeito enquanto o homem e a mulher estavam submissos ao supremacia, ao domínio de Deus, né? Mas a desobediência mas desobedeceram e rejeitaram o seu governo justo e moral. E foram expulsos do jardim do Éden, pagando alto preço, né? E preço pela desobediência. Ok. O reino de Deus é chegado por meio de Cristo. Você lembra que eu falei para vocês que o reino de Deus, então, ele chegou, né? Todo mundo achou que era uma forma literal, mas não era. Então, ele trouxe para nós o quê? Uma libertação espiritual. O reino de Deus é chegado por Cristo, né? Onde? No meu e no seu coração. E nós entramos pelo arrependimento. As bem-aventuranças do texto que nós aprendemos são o que está no Sermão do Monte, que a gente vai ver mais para frente, tudo bem? Essas são as nossas bem-aventuranças. Qual é a parte que você deve muito entender da igreja nisso tudo aqui? Deixa eu ler com vocês. Apocalipse não. Deixa eu ler com vocês. Que é uma coisa que a gente já pode avançar. Abra aí em Salmos 97. Olha só. Tá escrito assim, ó. O Senhor reina. Alegrem-se a terra, exaltem os litorais mais distantes. Nuvens e escuridão os cercam. Justiça e retidão são as bases do seu trono. Qual a primeira coisa que a gente tira desse texto aqui? Que é um texto assim bem chave na vida da gente, para explicar sobre a igreja do reino de Deus, né? É que tem um trono, ok? Qual é a base desse trono? Para você entender, a base desse trono é justiça e retidão, ok? É uma base que sustenta o trono de Deus. Agora, o que é a justiça de Deus? Porque tem ligado com frutos de justiça, né? A justiça de Deus, você pode até botar ali um ladinho de observação, né? Observação. Bota ali, justiça. A justiça de Deus é o que harmoniza Deus, homem e toda a criação. Então, a sua justiça de retidão profunda é o que harmoniza todas essas coisas em perfeita comunhão. Por que eu tô lendo isso para vocês? Porque depois da igreja vai ser dada, depois que Cristo morre e vai subir aos céus, a igreja é dada como expressão maior do seu reino, dessa justiça. A igreja é a expressão maior disso.
E quando ele fala de igreja, ele não está falando de 4 paredes, até porque nós não tínhamos. É por isso que no começo da lição, olha só, no começo da lição tem aquele texto-chave de eu enviei-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e a curar os cativos, entendeu? Por quê? Porque deu isso, eles eram a igreja, eles multiplicaram isso na terra. Então, quando a gente fala de igreja, é aquele organismo vivo, né, que a gente não sabe onde se estende. Igreja é um organismo vivo, somos eu e você. Então, igreja não é templo, tá? Agora, o templo tem a sua finalidade? É claro que o templo tem. A finalidade do templo é a parte legislativa, de leis. Por quê? É a expressão do reino vindouro, milenial de Deus. Então, tendo Cristo como a cabeça do corpo de Cristo, né? Nós temos uma expressão legislativa dentro da igreja, né? Então, temos o Cristo, temos os pastores, entende? Então, a igreja, né, templo, ela tem também a sua importância, tá? Ela tem a importância habitual que vai meio que encaixar a gente no reino vindouro literal, que é o reino de 1000 anos de Deus, que também vai se estender, né? Mas isso é outra história. Mas vamos continuar aqui a nossa lição. Aqui, o reino de Deus chegado por meio de Cristo. Tá, essa parte aqui nós já vimos. Aqui, ó, vamos pular para essa parte aqui, ó. A igreja como agente do reino de Deus. Por meio de Cristo, a igreja torna-se a expressão máxima do reino de Deus e na terra. Então, os discípulos receberam o encargo de continuar a pregação de Jesus Cristo, né, depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, ide por toda a terra, pregar o evangelho, não sei o que, tá? Tudo será salvo. Marcos. Então, ponto 2. A incumbência de buscar o reino, né? Então, o Novo Testamento apresenta de forma abundante qual a missão do crente no reino de Deus. Este deve buscar e trabalhar incessantemente pela vontade de Deus em todas as suas manifestações. Somente aqueles que se esforçam na sua missão se apoderam do reino. A missão de anunciar o reino. A igreja tem a incumbência, né, ou a responsabilidade de anunciar o reino de Deus e as suas virtudes. As virtudes do reino de Deus são suas bem-aventuranças, né, de Sermão do Monte. Ok? Então, o apóstolo Paulo afirma que somos embaixadores de Cristo. Ser embaixadores significa ocupar um lugar mais importante, né, das funções diplomáticas de um Estado. Então, o embaixador é detetor de plenos poderes para responder o seu país, né, naquele país que ele está, né? Então, no caso, nós somos embaixadores do céu na terra. E está encarregado de chefiar a missão diplomática em um ou mais estados estrangeiros. Como representantes do reino de Deus, temos autoridade para realizar as obras feitas por Cristo. Elas são, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Cristo nos deu um plano poderoso para representar o seu reino nesse mundo, onde somos estrangeiros, pois nossa pátria é com ele nos céus. O próprio Cristo, que nos comissiona, também nos autorizou a usar o seu nome para realizar milagres e maravilhas. Então, a igreja, portadora das virtudes de Deus. Vamos ver um pouquinho dessas virtudes. Sermões do Monte, cultivando aqui, ó. A primeira parte são o Sermão do Monte e a outra parte aqui, ó, cultivando as virtudes do reino. Nosso dever como cristão cultivar as virtudes do reino de Deus, como conhecerão o reino de Deus aqueles que raramente oram, que se igualam em atitude equivocada com as pessoas do mundo que negligenciam a palavra de Deus, né, e se dedicam pouco tempo a buscar. Não vou conhecer, né? Então devemos exemplar um exemplo para os perdidos, para aqueles que estão no erro porque ainda não conheceram o Senhor. Gente, aqui tem um pontinho de interrogação. Conhecer a Cristo,
né, esse conhecimento, ele fala sobre duas coisas também. Existem as pessoas que estão no mundo, né, que elas não conhecem a Deus, não foram libertadas ainda, e existem as pessoas que estão dentro da igreja, que também nunca conheceram a Deus como Ele é. Então a nossa missão como igreja é identificar onde que o corpo não está andando, onde que o corpo não está sendo eficaz. Se você é eficaz dentro da igreja em raciocinar todas essas coisas, você precisa ajudar os demais membros também. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, muitos anos, mas nunca nasceram de novo. Você entra pelo arrependimento, você nasce de novo. Tem pessoas que nunca nasceram de novo aqui dentro. Então, quando nós falamos sobre esse conhecimento nulo, sim, tem as pessoas que rejeitam, né? São as pessoas mundanas, os ímpios, e tem as pessoas que têm corações duros, né? Nunca deixaram Deus dominar, portanto nunca conheceram a Deus. Então nós temos papéis exemplares aqui dentro da igreja que a gente tem trabalho para fazer aqui dentro também. Não só puxar as pessoas de fora, porque para puxar a gente de fora, você precisa sustentar aquilo que você já tem dentro, tudo bem? Então essa é uma mentalidade que você também precisa colocar em oração, principalmente, tudo bem? Vamos continuar. Aqui, ó, precisamos ser luz para esta escuridão. Gente, o que é luz e o que é escuridão mesmo? Escuridão, a ignorância do conhecimento a Deus. Luz é o conhecer mais e mais a Deus por meio da revelação que Ele mesmo faz por nós e por meio das Escrituras. Gente, como que a gente liberta essas pessoas, então, pela luz, sendo luz na vida delas? Toda vez que nós conhecemos uma coisa sobre Deus, nós já falamos, uma parte da nossa mente deixa de ser cativa. Isso significa que nós atuamos de forma diferente, nós vivemos de forma diferente, pensamos e vemos as coisas e as pessoas de forma diferente. É assim que as pessoas veem. As pessoas veem quando você já foi liberto. Elas não vão ver o seu processo de como você foi liberto, porque isso exige trabalho, né? Isso tem que querer, né? Não é tão fácil assim, algumas coisas você ser libertas. Mas para as pessoas chegarem no ponto de elas serem libertas pela luz, até você ser luz, você precisa ser liberto conhecendo a Deus. Então esse é uma orientação individual para todo mundo ter em mente a busca incessantemente em conhecer a Deus e ser liberto. Entende? Ela é individual e ela é coletiva, porque você é que se liberta, mas você se liberta para libertar muitos outros, que a libertação é um dos frutos de justiça que a gente está falando, que mantém você no reino de Deus. Tudo bem? Quando a árvore dá um fruto, ela dá um fruto e ela come o próprio fruto? Não. Quem come são os pássaros, são as pessoas, são outros seres que comem os frutos da árvore. Não é a própria árvore. Entende? Então tudo aquilo que você faz pelo reino de Deus não é para você. Por exemplo, sabe aquela passagem que diz assim: se você vai andar 1 milha, ande 1 a mais. Essa é uma parte das bem-aventuranças do reino, né? Você vai ler lá, eu tenho certeza. Então diz assim: se você andar 1 milha, ande 1 a mais. Se você der a capa, for pedido para você dar a capa, dê também a túnica. O que ele está dizendo nesse texto, naquela época? É porque você tinha uma expressãozinha ali dos soldados romanos mandavam você andar 1 milha, que era tipo uma ordenança, né? Mais ou menos assim, se me vem na mente. Então, por isso que Jesus fala ali, se mandarem você andar 1 milha, tá dizendo o quê? Tá dizendo que você está sobre o domínio do Império Romano. Então, vai e ande 1 milha a mais. Então Jesus está dizendo assim, 1 milha só é para quem é dominado pelos romanos. Se você anda 1 milha a mais é para mostrar para eles que você está sob domínio de algo maior que eles. Se alguém pedir para você emprestar a capa, dê a capa. Se alguém pedir para você dar a capa, dê também a túnica. Isso significa que você está sob a autoridade maior de algo e de alguém.
que é o ser de Deus. Tudo bem? Gente, eu espero que isso tenha agregado muito na vida de vocês. A gente encerra a aula por aqui. Lembra-se do mapa mental? A gente falou sobre muita coisa, tá, gente? Querendo ou não, isso aqui são coisas que dão um nó na mente da gente, tá? Mas o que é importante você enfatizar na vida dos seus alunos e principalmente na sua, de primeira mão, sobre o reino de Deus, sobre a igreja? É sobre o reino de Deus, você entra pelo arrependimento. Você entrou no reino de Deus, Deus domina o coração dos pecadores, o meu e o seu. Ele arruma a tua moralidade, porque não condiz mais você ter uma vida pecaminosa, agora você tem uma vida de luz. Né? Então ele te tira do império das trevas, de um mundo de ignorância, de um mundo de que tu não conhecia Deus. Então ele te tira do império das trevas, ele te traz para um mundo de luz, e ser luz é conhecer a Deus. E conhecer a Deus e ser luz na vida dos outros é transbordar isso na vida dos outros, é aquilo que eles podem ver em você. Tudo bem? O que pode ser visto. Ok? O que mais? A gente continua no reino de Deus dando frutos de justiça. Cata tudo que eu falei aí no texto sobre frutos de justiça. São as obras dos santos. Ok? Então tem coisas que você precisa. A igreja, o que é a igreja? Enfatiza isso na mente dos seus alunos, principalmente na sua, que a igreja é um organismo vivo. Isso indetermina de denominação. Então isso faz com que a gente o quê? Que a gente ame mais os outros. Não significa porque a minha denominação dá certo e a outra não dá. Gente, nós somos uma igreja só. Deus vem buscar uma igreja, não uma denominação. Então, quando nós falamos sobre igreja e sobre essas bases de justiça que harmoniza todas as coisas aqui, que a igreja é que faz, nós temos que mentalizar que existem muitos desfalques ainda para a gente arrumar aqui, como igreja no total. Existem muitas coisas que nós devemos fazer. A igreja vai ser vencedora no final, mas é dever da igreja trabalhar como nunca para apressar a vida de Cristo, entende? Então, todas essas coisinhas se unindo, dá uma bagunça na nossa mente? Dá. Mas se existe uma coisa que os seus alunos devem sair, principalmente você deve sair dessa aula sabendo que Deus domina a sua vida, o seu coração de pecado, e Ele dá um tapa na tua vida, tira tudo que tem de errado, entendeu? Te dá um novo eu, tira do império da morte. Qual é o seu dever? Dar frutos de justiça. Como é que você dá fruto? Conhecendo. Então agora o seu dever é conhecer cada vez mais e mais. Como? Se tornando um teólogo? Não. Relacionamento. Tenha uma vida de intimidade com Deus. É isso que você deve sair daqui sabendo hoje. De que você entra pelo arrependimento, mas você também se arrepende todos os dias. Todos os dias. Entende? Outra coisa que você deve memorizar. Você foi liberto pelo arrependimento na vida de morte? Você vai ser liberto todos os dias conforme você tem intimidade com Deus de outros cativeiros da sua mente. Sempre apontando para a vida de Cristo. A igreja está aqui para cumprir a expressão maior de Deus, daquilo que Ele deixou. Então, quando você começa a ler as bem-aventuranças, você começa a ver, poxa, como que eu ainda não estou fazendo isso? Tudo bem? Então, nós vamos encaixar dessa aula toda, eu quero que você guarde isso no seu coração. Isso importa para essa lição pequenininha, que você guarde no seu coração e que você deposite no coração dos seus alunos em nome de Jesus. Tá bom? Vale a pena viver no reino de Deus, vale a pena viver sob o domínio e sobre os cuidados dele. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.